Ô mãe, cadê meu ovo de Páscoa? A senhora disse que ia comprar, cadê? Cadê, mãe, o ovo de Páscoa pra mim? Ô, meu filho, ovo de Páscoa tá caro demais, meu filho. Um ovo desse tamanho, sabe quanto é? 45. Eu não tenho dinheiro pra isso não, menino. Se quiser ovo, tem na geladeira, ovo de galinha. Só tem dois. Pega lá pra tu fritar, pra fazer uma farofinha. Hum, a senhora é mentirosa, né? A senhora disse que ia comprar ovo de Páscoa, só enganando. Não vou comer ovo de galinha, não. Hum, a senhora é muito ruim, né? Mentirosa. Hum. Tu lá que tá me chamando de mentirosa. Peraí, ainda, peraí. Te toca esse negócio aqui. Lá tu me respeita, uma peste.